Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos mais uma vez comentar o conteúdo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Emmanuel, que escreve o prefácio, nos lembra que o nosso país possui tanto as possibilidades de ser o celeiro do mundo quanto a produção de alimentos, quanto também na difusão da fé e do amor para todo o planeta. Hoje nós vamos falar sobre este e outros assuntos interessantes. Mas antes, para começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo,
o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. São estas as palavras de Emmanuel no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. E hoje nós gostaríamos de trazer para vocês um exemplo muito interessante que une um pouco de cada um destes papéis descritos por Emmanuel para o nosso país. O Brasil como provedor de alimentos, mas também como um exemplo de boas atitudes e de valores do seu povo. Nós vamos falar de famílias de pequenos agricultores que, além de estarem fazendo um belo trabalho no campo da agricultura em São Paulo, estão aproveitando pedaços de terra cultivável dentro da maior metrópole brasileira. E além de garantirem o próprio sustento com a venda das suas hortaliças, fazem isso sem ferir a natureza, com uma postura de seriedade e respeito em relação à saúde do seu consumidor e das terras e dos rios do nosso país. Dentro da capital paulista, temos 30% de área rural. Pode não parecer para quem circula pela cidade, mas elas existem e são áreas definidas no plano diretor. Elas se situam principalmente no sul do município, em Parelheiros, e também na zona leste, na região de São Mateus. E nelas, principalmente em Parelheiros, que é considerado o celeiro da capital, existem várias propriedades particulares de agricultores. Boa parte deles são vinculados a entidades como a Cooperativa Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água Limpa da região sul de São Paulo, chamada Cooperapas. E lá eles produzem uma infinidade de hortaliças, verduras, legumes, de maneira totalmente orgânica, sem fertilizantes químicos ou pesticidas. E há lá também propriedades que estão em transição para se tornarem também produtores orgânicos. E a parte boa é que todos eles relataram que os negócios estão crescendo sem parar. Hoje eles se uniram e essa produção toda é distribuída com preços mais acessíveis do que os orgânicos que encontramos normalmente nos supermercados. Parte dessa produção vai diretamente para alguns poucos restaurantes que já são preocupados com esta causa, e outra parte vai para feiras da cidade de São Paulo. Mas a notícia mais impactante é que a Prefeitura de São Paulo fechou em 2018 um contrato de 1 ano com estes agricultores por meio de uma chamada pública. E com isso, as crianças de 1.490 escolas da rede pública municipal irão consumir hortaliças orgânicas na sua merenda. Há quem defenda o uso dos pesticidas, a fim de que se consiga a produção em larga escala para dar conta de alimentar uma população mundial que não para de crescer. Mas há muitos que criticam o seu uso pelos danos irreparáveis à nossa saúde e também à natureza. Ainda que não nos caiba aqui julgar qual o lado correto, podemos deduzir que o uso exagerado destes pesticidas químicos não pode ser bom para a natureza e muito menos para o nosso organismo. E o futuro do Brasil, descrito por Emmanuel,
não deve compactuar com qualquer elemento que possa trazer prejuízos para a manutenção da vida no nosso planeta. Se nós queremos um mundo melhor e acreditamos que em breve seremos um planeta de regeneração, precisamos entender que o respeito à natureza e à obra de Deus como um todo deve permear tudo o que fazemos. Estejamos nós no lado dos consumidores ou dos produtores de qualquer que seja o bem de consumo, alimentos, roupas, serviços, aparatos tecnológicos. Não importa qual seja a nossa função no mundo em que vivemos, devemos nutrir nossas atitudes com a certeza de que iremos colher o que plantarmos e que, por isso mesmo, devemos nos esforçar para semear o bem. O modelo de mundo que vemos hoje, com os homens mais preocupados em obter lucro do que em pensar nas consequências e nos impactos das suas decisões e escolhas, pode ser, na verdade, a estrutura de um mundo falido, que logo não vai mais funcionar porque não se sustenta, porque esgota tanto os recursos naturais do planeta quanto a própria existência enquanto seres humanos. Portanto, o exemplo destas famílias nos traz a certeza de que é possível unir responsabilidade, retidão e ainda assim obter lucro, fornecendo produtos com qualidade para a população e exemplificando o poder da união e do trabalho no bem. Mas há muito mais o que fazer, cada um no seu caminho, fazendo a sua parte, dando o seu exemplo de perseverança e de fé. E vamos concluir com as palavras de Humberto de Campos no mesmo livro. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, uma das lições que eu mais gosto no Evangelho segundo o Espiritismo é a que fala da fé. A fé que transporta montanhas. A fé é inerente a todas as religiões, gente, cristãs ou não. É tema essencial quando se concebe um Deus criador e poderoso, uma força que ninguém pode definir, responsável por toda a criação e pelo universo. No mesmo capítulo deste fabuloso livro, encontramos um tópico que explica a diferença entre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato do homem, é a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Daí, temos que todos nós somos portadores do sentimento de fé. No entanto, este sentimento se fortalece na medida da nossa vontade, que nos leva a tomar as decisões e empreender o que almejamos. A fé religiosa está na certeza de que tudo converge para um único propósito evolutivo e que Deus, por seus meios, por meio dos seus emissários, que estão no comando das coisas que o homem não domina
e não tem capacidade de gerenciar. Já a fé humana é aquela que uma pessoa tem em si própria, quando sente que pode e deve alcançar o que almeja, e esta certeza lhe dá uma força imensa que a conduz ao resultado esperado. Há algum tempo tenho pensado neste tema e observando o nosso comportamento no dia a dia e também de outras pessoas, concluí que há correlação entre a fé e a lei da atração. Assim, eu trouxe esta reflexão para o nosso programa para compartilhar com vocês. A pessoa de fé, no caso estamos falando de fé humana, tem certeza de que alcançará o que pretende e, para tanto, trabalha para isto. Ela antevê o futuro que quer alcançar, certo? Já a pessoa que não tem fé, ou seja, que não acredita nas suas possibilidades e nem na sua capacidade de encontrar os meios para atingir o que quer, também ela antevê o futuro. Ela antevê. Só que, neste caso, o seu futuro é incerto e o resultado que vislumbra é quase sempre temerário. Concordam? É aí que entra a lei da atração, estudada pela física. Esta lei preconiza que os pensamentos das pessoas, tanto conscientes quanto inconscientes, ditam a realidade de suas vidas. Em suma, se você realmente quer uma coisa e realmente acredita que é possível, você vai consegui-la. Mas, por outro lado, colocar muita atenção em pensamento e, por outro lado, vou repetir aí, ficou ruim. Em suma, tá? Em suma, se você realmente quer uma coisa e realmente acredita que é possível, você vai consegui-la. Mas, por outro lado, colocar muita atenção e pensamento em algo que você não queira, significa que você também vai receber esta coisa. Esta teoria vem a confirmar que realmente todos nós temos a fé. O fato está... Fé em quê? O fato está em fé em quê? A partir do momento que visualizo com muita frequência aquilo que eu não quero, eu estou acreditando que terei aquilo para mim. Percebem? O nosso cotidiano está cheio de exemplos. Até mesmo no inconsciente, projetamos o nosso futuro desejável ou não desejável. A falecida escritora Louise Hay, que ficou famosa com o livro Você Pode Curar a Sua Vida, dedicou-se a estudar o tema e vivenciá-lo, transmitindo a sua vivência para as pessoas, procurando ajudá-las até o final da sua vida. E eu lembro que, numa das passagens do seu livro, ela comentou sobre uma cliente, que tinha o hábito de pronunciar a expressão "é fogo", várias vezes ao dia, "é fogo, é fogo". Até que um dia, sem nem mesmo saber explicar, sua cozinha pegou fogo durante o processo de elaboração de uma refeição, causando grandes transtornos. Outro episódio que conta é de um rapaz que ganhou grande soma de dinheiro, agora não me lembro se foi herança ou uma espécie de loteria. Esse rapaz era seu paciente e era muito desanimado e desacreditado da vida. Logo que ganhou a bolada, não parava de repetir: "Eu não acredito, não acredito, não acredito, não acredito". Não passou muito tempo, perdeu grande soma do dinheiro que ganhou numa aplicação desastrosa. Essas pessoas acabaram atraindo exatamente aquilo em que acreditavam. É uma espécie de fé invertida. A essência é a mesma da fé que leva aos resultados bons. No entanto, neste caso, conduz àquilo que a pessoa realmente está esperando. Por outro lado, quantas pessoas que partem do ponto A sem recurso algum e conseguem chegar no ponto B, causando espanto a todos? Temos muitos exemplos de superação e sucesso. Não são apenas os casos de prodígios e sensacionais que a mídia adora contar.
Quando nos vemos diante de uma questão financeira, por exemplo, e não temos de imediato condições de solucioná-la, mas mesmo assim nos colocamos numa posição ativa, buscando e visualizando a sua solução, de repente encontramos um meio e conseguimos equacionar a situação. Na verdade, o que ocorreu é que o universo respondeu à nossa ação de busca de solução, movida pela fé. E são tantas outras ocasiões em que obtemos um resultado desejável, porque a fé nos fez visualizar o melhor. E assim fomos atraídos para situações que favoreceram a solução ou o resultado que queríamos. Bom, esse tema é realmente empolgante e certamente voltaremos com ele em nosso programa. Até o próximo encontro. Um abraço. Agora vamos assistir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Momento Doutrinário. Sejam bem-vindos a mais este encontro, onde vamos juntos refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel contido no livro Opinião Espírita, de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, a respeito da correlação entre Evangelho e Espiritismo, conforme consta no capítulo 1º, item 41 do livro A Gênese. Diz Emmanuel: todos aqueles que negam a feição religiosa do Espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo ainda não abarcaram em considerações mais amplas a essência evangélica em que se lhe estruturam os princípios nos mais íntimos fundamentos. Examinemos alguns dos pontos mais importantes de formação do testamento kardeciano. O Livro dos Espíritos, que se popularizou com 1018 questões sabiamente explanadas, não obstante os primores filosóficos de que se compõe, é um código de responsabilidade moral, iniciado com 2 proposições acerca de Deus e do infinito e rematado com outras 2 que se reportam ao reino de Cristo nos corações e ao reinado do bem no caminho dos homens. O Livro dos Médiuns, volume de metodologia para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, apresenta de entrada valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual e reúne, no encerramento, diversas comunicações de individualidades desencarnadas, ao mesmo tempo que nos convida a exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além por via mediúnica, salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com significativa advertência de Agostinho: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da vida nova que ele vos destina. O Evangelho segundo o Espiritismo abre as próprias elucidações com judiciosos apontamentos em torno de Moisés e da lei antiga, compendiando em seguida os ensinos de Jesus em todo o texto, para concluir alinhando comovedores poemas de exaltação à prece. O Céu e o Inferno, livro de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título, começa analisando o porvir humano do ponto de vista espiritual e termina com o ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana, que encarece a necessidade do sofrimento no serviço expiatório da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina. A Gênese, o livro final da codificação, e que enfeixa arrojadas teses de ciência e filosofia, enfileira 18 capítulos com mais de 100 artigos, dos quais a terça parte se refere exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre,
acrescendo notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo, e despede-se com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade. Cremos de boa fé que todos os companheiros propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não podemos entender a nova revelação sem o cristianismo, que é a espinha dorsal na qual se apoia. Conclui Emmanuel. Isso acontece porque somente agora, após 20 séculos de teologia arbitrária, conseguimos chegar a compreender no mundo com Allan Kardec o Evangelho de Jesus Cristo. E manda a lógica se proclame que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo, de ponta a ponta. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui e deixando para vocês algumas palavras de André Luiz para iluminar a nossa próxima semana, tiradas do capítulo que fala sobre divergências, no livro Sinal Verde. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer à base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Sempre que quiserem, mandem para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldiluz@folhaespirita.com.br. A todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.